Saudações a todos e todas. Eu sou o professor Anderson e vou gravar um vídeo aqui sobre plágio e autoplágio. Este vídeo está vinculado ao Instituto Federal de Educação da Bahia para o curso de especialização em ensino de ciências para os anos finais do ensino fundamental do Ciência 10. O tema deste vídeo é plágio e autoplágio. Eu sou professor orientador e me chamo Anderson de Carvalho Conceição. Pesquisando a palavra plágio, encontramos que o plágio é o ato ou efeito de plagiar, imitação de trabalho, geralmente intelectual, produzido por outrem. Plagiar, apresentar como de autoria própria uma ideia ou obra literária, científica ou artística de outrem. Plágio acadêmico. Para o plagiador, não interessa gerar qualquer prejuízo aos interesses de outro autor. Interessa a obtenção de vantagem indevida mediante prática dolosamente fraudulenta ou, no mínimo, de um desleixo incompatível com quaisquer boas práticas. Tipos de plágio. Aqui tem os principais: o plágio total, integral ou direto, o plágio indireto, o plágio de fontes, plágio por encomenda e autoplágio. Vamos ver cada um deles. Plágio total, integral ou direto. A obra é reproduzida por inteiro. Uma imagem, o texto, a ideia, código de programação, entre outros. Palavra por palavra, sem identificar a fonte de onde foi extraída a citação e sem identificar a obra, a referência. Aqui é o conhecido popularmente como copiar-colar. Copia aquela ideia, copia aquela citação e não dá crédito ao autor original. Plágio indireto. O conteúdo da obra é um reaproveitamento de outros textos e pesquisas de terceiros, apresentada como novo, sem atribuição de crédito aos legítimos autores. O plagiador escreve de forma diferente o que foi consultado em outras fontes e não indica a autoria daquela ideia, a citação, nem a obra de onde foi extraída a referência. Esse tipo de plágio pode acontecer de três formas diferentes: uso inadequado de paráfrase, elaboração de mosaico, uso inadequado de chavões, ou seja, a pessoa pode parafrasear ou elaborar um mosaico, ou seja, recortar as palavras do autor ou simplesmente usar as próprias palavras junto com as palavras do autor e não indicar o autor original, tomando para si como autoria daquela ideia. Plágio de fontes. Reprodução no texto do plagiador das citações apresentadas em outros trabalhos por um outro autor. Exemplos de plágio de fontes. Por exemplo, eu tenho aqui uma citação de Coimbra, 2000, mas vamos dizer que você não leu o texto de Coimbra, você leu um outro texto. Você leu o texto de Guimarães e Magalhães, um trabalho de 2016. Então, se você tem essa citação aqui e você apenas acrescentar essa citação e botar que é Coimbra 2000, você estará cometendo um plágio de fontes. Por quê? Porque você não leu Coimbra. Você leu aqui o texto de Guimarães e Magalhães. E como evitar este tipo de plágio? Da seguinte maneira: você tem aqui a citação, você vai indicar que o texto, esta citação é de Coimbra 2000 e que foi citado por Guimarães Magalhães no trabalho de 2016 na página 9. Assim você evita o plágio de fontes. Por quê? Porque você leu o texto de Guimarães e Magalhães e não o de Coimbra. Plágio por encomenda.
o ato de encomendar a produção de uma obra intelectual por um terceiro e atribuir para si a autoria. Aqui nesse caso é o famoso compra de trabalho, compra de TCC, compra de artigo, pessoas que vendem esses trabalhos, elas produzem esses trabalhos e vendem, né, na internet ou em qualquer outro meio de vinculação. Autoplágio consiste em reutilizar total ou parcialmente textos de sua autoria, reapresentando-os como se fossem inéditos, sem quaisquer referência aos trabalhos anteriores publicados e sem observar as regras editoriais da fonte de informação onde será publicada a obra. Por exemplo, se você tem um trabalho que você fez no passado, se você tem uma dissertação, uma tese, um artigo que já foi publicado, que já foi vinculado em qualquer mídia, se você tem um anteprojeto, mesmo sendo você o autor da frase, da citação, você tem que indicar ali que você publicou esta obra. Por exemplo, aqui, eu tenho essa citação de Conceição. Conceição sou eu. Vamos dizer que eu tenho essa citação de um trabalho que eu fiz em 2019. Se eu vou fazer um trabalho atual, eu não posso pegar essa ideia e utilizar como nova. Eu tenho que dizer que foi Conceição, mesmo sendo eu o próprio autor, um trabalho de 2019 na página 7, e indicar lá nas referências também de acordo com as normas da ABNT. Por que o plágio acontece? Acontece por descaso, por desconhecimento técnico ou negligência do redator no uso das fontes de informação, pela facilidade de acesso à informação eletrônica, na internet. Na internet muita gente vê textos, copia, cola, cometendo um plágio. Por falta de tempo, dificuldade de escrita acadêmica e hábito de reprodução textual. E interesse em aumentar o número de publicações e falta de ética. Consequências? Sim, o plágio tem consequências. Na esfera administrativa, implicará em medidas da suspensão de exibição e aplicação de multas. Na esfera civil, a violação implicará em medidas judiciais de apreensão das contrafações, interdição de representações e reparação de danos morais. Na esfera penal, a violação implicará em detenção de 3 meses a um ano ou multa aquele que violar direito autoral. Consequências jurídicas. O plágio é uma forma de violação ao direito autoral do autor da obra, sendo considerado crime no Brasil, conforme previsto pela Lei 9.610, de 98, além de tipificado no artigo 184 do Código Penal, que impõe a pena de 3 meses a um ano de prisão ou multa, uma vez que fere os direitos morais e patrimoniais do legítimo autor da obra. Quem é prejudicado com o plágio? O autor, claro, o destinatário, que no caso seria o professor, o editor, o avaliador, a comunidade científica, a ciência por inteiro perde. E também quem é prejudicado é quem comete o plágio. Prevenção da ocorrência do plágio, ter a consciência ética, capacitação metodológica, uso de programas de detecção de similares. Na internet também pode te ajudar. Se você tiver uma ideia e você jogar nesses programas ou na internet e ver que essa ideia já foi publicada, alguém já teve essa ideia, ou seja, a sua ideia não é original, não é inédita. Então, se você insistir e publicar, mesmo assim estará cometendo um plágio. Uso correto das normas de escrita acadêmica. Aqui estão as referências desses slides.
E aqui temos umas questões reflexivas. Qual o limite de citações em um trabalho? Quais estratégias você pode fazer para evitar um possível plágio? Então, finalizando, agradeço aqui a atenção de vocês. Muito obrigado a todos e todas.